Oi pessoal, hora de falar a respeito de LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e fazer aquele pente fino, aquele checklist para garantir que as suas estratégias de marketing estejam em conformidade com essa legislação. Então vem comigo e se joga! E antes da gente começar, tem aquele convite especial, clique e se inscreva para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu compartilho por aqui, porque é grátis, não tem glúten e faz super bem. Eu já tenho um conteúdo falando a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente formatado para que a gente entenda os movimentos de mercado que trouxeram essa legislação para se tornar realidade e também abordando a incrível oportunidade que a LGPD representa para todos os profissionais de marketing. Entender a respeito de dados e segurança é uma tendência que veio para ficar e é sim uma excelente oportunidade para você. Mas esse conteúdo é um pouquinho diferente porque a gente vai falar a respeito do checklist e a gente vai começar entendendo os princípios que regem essa legislação. Por que é importante que a gente entenda os princípios? Porque é assim que vai ficar mais claro entender aquelas particularidades, aquelas exceções ou então caso a caso que vai acontecer na sua estratégia. Porque como toda legislação, ela tem espaço para interpretação e aí você vai ficar mais seguro, mais tranquilo, porque vai entender a base que está ali por trás disso tudo e vai conseguir entender o seu caso específico. Então vamos lá, 4 princípios que tem que ficar super claros pra gente. Primeiro deles, consentimento, tá na mão do cliente, do consumidor decidir se ele quer entregar esses dados. Segundo princípio, finalidade e adequação, tem que ter um motivo para coletar esses dados e não aquela coisa de ter um monte de informação a respeito do seu cliente. Você tem que ser específico e claro sobre por que você quer e para que você quer. Terceiro princípio, transparência. Deve ficar claríssimo para o seu público de interesse, especialmente o seu cliente ou o seu lead, aquilo que não é ainda seu cliente, mas tem tudo para se tornar super comum nas estratégias de inbound marketing, o que está acontecendo com os dados que você coleta a respeito dele. Então esses termos devem ficar acessíveis de forma muito fácil para consulta em qualquer momento. Quarto princípio, não discriminação. Você não pode utilizar os dados dos seus leads ou dos seus clientes para nenhum tipo de aspecto abusivo ou que leve a algum tipo de preconceito. Gente, até aí nenhuma novidade, porque isso já estava em vigor há mais tempo, só que agora está mais claro, né? Fica todas as regras com seus pingos nos is. Quais são os 3 pontos que você tem que ficar muito de olho na hora de falar de estratégia de marketing? Consentimento, legítimo interesse e também os contratos, que significa que é o seu cliente que decide, você não pode obrigar o seu cliente ou o seu lead a preencher alguma coisa para ele ter acesso a algum tipo de situação e quando essa situação está acontecendo, ela tem que estar clara em um contrato e é aqui que entra o nosso checklist, essas situações bem específicas. Também vale lembrar que isso vai valer para qualquer tipo de dado que você vai coletar. Exemplo, uma planilha com os influencers que você envia seus produtos. Se você está captando esses dados, você precisa que exista um contrato regulamentando tudo isso e dar ciência para quem está fornecendo esses dados, no caso os influencers, quando você faz um contato. Vai valer também para sua base de leads que está ali fazendo download de um material rico como um e-book e você está trocando toda essa situação de dados a partir desse conteúdo. Isso também vai valer para clientes, então para quem tem clientes internacionais, né, você vai ter que respeitar essa legislação também. Então vamos lá, dentro do princípio do consentimento, na hora que o seu lead, seu cliente decide te passar os dados, o que é uma super mudança que tem que acontecer? Você não pode mais colocar tudo dentro de um único regulamento, de um único termo. Você vai precisar separar. Então, se ao aceitar esse termo, você concorda em passar dados, mas em também aceitar cookies, e aí você também está dizendo que pode usar a imagem. Não, gente, cada coisa é uma coisa, esses contratos precisam ficar separados. Principalmente porque uma das mudanças que a LGPD traz
é a possibilidade do lead ou cliente, aí vai depender do seu contrato, desse influencer, aí você vai ter que realmente fazer uma adequação, mas essa pessoa, esse público, ele passa a ter a possibilidade de não aceitar tudo de uma vez só, aquela coisa do checkbox único, o princípio de ser livre. Gerou um pouquinho de dúvida quando eu falei sobre isso no Instagram, então quero trazer aqui para esse conteúdo rico, que é justamente você entender que você vai separar. Cada coisa é uma coisa e você não precisa mais ter que aceitar tudo de uma vez só. Nas redes sociais está bem presente isso. Se você acessar os termos do Facebook, do Instagram, do próprio Google, você vai entender como eles separaram tudo e na prática você vai fazer o quê? Se você está usando a imagem e você também está captando um e-mail e você também vai enviar um kit para um influencer, por exemplo, é importante que você tenha 3 checkbox, 3 lugarzinhos diferentes para a pessoa aceitar. Você não vai poder condicionar tudo num documento, num contrato único. Por falar nesses contratos únicos, uma coisa que mudou na nossa realidade aqui no ponto de vista bem prático é que a partir de agora, sempre que você estiver coletando informações a respeito do comportamento digital de quem acessa o seu site, por exemplo, poxa, você tem um e-commerce e aí quem abandona carrinho vai receber um anúncio a partir desse dado coletado. Isso é feito através de cookies, que são arquivos locais que ficam ali no celular ou no computador de quem está navegando. A partir de agora, você precisa deixar isso claro, já que os cookies passam a ser tratados como dados pessoais. Então, mudança importante, lembre-se de deixar isso claro, vai ter que aparecer, pode ser uma pop-up ou então no rodapé, mas o seu cliente vai ter que passar a dizer que ele aceita entregar esse dado para aí passar a receber os anúncios também. Ponto importante que está presente no nosso checklist sobre e-mails. Nada de você pegar, coletar o e-mail de alguém, depois fazer uma parceria com alguma empresa e aí você passar a trocar esses dados. Isso já não era prática recomendada e a partir de agora não pode mais acontecer, porque cada vez que você captar um dado, você tem que ser específico sobre o porquê dessa utilização. Mais uma mudança importante, o opt-out, ou seja, o descadastramento de algum tipo de e-mail especialmente, tem que ser muito fácil de ser realizado e tem que ser para valer. É normal que vocês tragam até mim esse tipo de dúvida. Camila, eu tô mandando e-mail marketing, eu tive descadastro, então eu quero mandar mais alguma coisa para essa pessoa para garantir que ela quer se descadastrar. A partir de agora, isso passa a ferir essa legislação. Você precisa garantir que seja muito fácil se descadastrar. E aí, gente, que tem uma excelente oportunidade para quem estava fazendo isso com softwares que não estão ligadas a essa legislação, aquelas coisas meio mequetrefes que acabam aparecendo. Use um software de automação ou para disparo de e-mail marketing que seja eficaz e eficiente e que esteja em conformidade com isso. Porque na prática, para as empresas que já faziam isso de forma transparente, nada mudou. Mas para aquelas que trocavam base, que não respeitavam tudo isso, que o cliente se descadastrava e continuava recebendo os e-mails, aí sim a gente teve mudança. Então, se você utilizar um software de automação que seja extremamente correto, você está tudo bem. Então procure esse tipo de solução. Não fica fazendo na mão ou utilizando soluções assim que deixam a desejar, porque isso agora passa a ser termo de lei. Ficou muito mais sério, muito mais transparente para todos nós que somos clientes. Um ponto importante para a gente lembrar, agora que a gente falou de automação, isso também vale para alguns tipos de segmentações que aconteciam dentro do Facebook, do Instagram em especial, que estavam relacionados à renda, onde você só ia mostrar um determinado anúncio para quem tivesse renda superior a tal ponto. Isso já caiu por terra, já não é de agora. No meu primeiro conteúdo sobre isso, de 2 anos atrás, vocês já encontram essa informação, mas vale relembrar. Cuidado com essas situações de marketing que são sensíveis, na qual você gera uma espécie de preconceito no seu cliente. Isso não é legal e mesmo que não tenha lei, a recomendação é que você não faça. E para fechar esse conteúdo, aquele recado do coração. Sempre tenha o apoio de um profissional do jurídico. Marketing precisa estar em contato com o advogado. Se você vai fazer uma promoção, ela tem que ter regulamento. Se você vai enviar uma comunicação, ela precisa ter um termo. Se você vai usar a imagem do seu colaborador nas redes sociais, ele também precisa assinar autorizando o uso da imagem dele nesse tipo de canal. Nada como contratar uma assessoria jurídica para te ajudar. É esse profissional que é o especialista para validar. Aproveita, escutou esse conteúdo, assistiu esse vídeo,
vídeo, vai lá e começa a fazer uma lista de tudo que você usa nas suas redes sociais, num e-book, num programa de fidelidade. Pega tudo isso, cria um pacote, procura um advogado da sua confiança, busque recomendações para que você esteja assim, ó, alinhado com esse aspecto digital do direito. É um super investimento que vai valer a pena para você. Espero que vocês tenham gostado e se vocês tiverem dúvidas, comente aqui para que eu possa ajudar e responder vocês. Um beijo, até a próxima!